Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu trago para vocês um resumão de tudo que a gente já viu em termos de estrutura de decisão. Então a gente vai rever as estruturas if, else e os seus equivalentes alinhados. E a gente vai rever também a solução do Hadouken. É importante que a gente faça essa revisão porque em breve a gente vai entrar num outro patamar de programação, quando a gente começar a trabalhar com álgebra booleana. Eu queria te pedir também para já dar um like nesse vídeo, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicá-lo para outros alunos. Nossa revisão então vai começar pelo if sem o else e em seguida pelo if com o else. Vamos analisar primeiro então o if sem o else. Esse fluxograma aqui, ele apresenta para a gente aqui nas cores amarelas instruções que estão sendo executadas sequencialmente. E aqui nesse losango verde, ele representa para a gente a nossa estrutura de decisão. E quando eu respondo sim para a minha estrutura de decisão, eu executo a instrução azul. E no término da execução da instrução azul, eu volto para o fluxo das instruções, executando as duas últimas instruções em amarelo. Vamos dar uma olhada como é que fica o código disso. Olha só um exemplo. Digamos aqui que eu tenha as instruções amarelas A recebe 1, B recebe 2, representadas aqui pelos primeiros elementos do nosso fluxograma. Em seguida aqui eu tenho em verde, se o A for maior que o B, eu executo o C igual a 3. O C igual a 3 representa para a gente essa instrução em azul. Se o C igual a 3 for executado, na sequência eu executo D igual a 4 e E igual a 5, que se refere aqui às nossas duas últimas instruções que estão em amarelo. Lembrando então que se a minha resposta para essa minha decisão for um não, eu automaticamente desço executando as instruções D igual a 4 e E igual a 5. E é exatamente isso que acontece no contexto desse exemplo, né? Minha variável A vale 1, minha variável B vale 2, a resposta aqui vai ser um não, então após esse não, eu desço e executo D igual a 4 e E igual a 5, ou seja, eu não executo a instrução azul. Agora, se a minha variável A tivesse valendo 3, a execução dessa minha condição seria um sim, então eu executaria aqui a instrução C recebe 3 e aí em seguida terminaria com D4 e E5. Dando sequência agora na estrutura if-else, o que eu tenho aqui como fluxograma? Eu tenho a minha tomada de decisão. Se eu respondo um sim para essa decisão, eu executo a instrução que está em azul. Se eu respondo um não, eu executo a instrução que está em vermelho. A característica aqui que vale ressaltar é o seguinte, que independente do caminho que eu sigo, ou sim ou não, na sequência eu continuo na execução do fluxo. Vamos dar uma olhada no exercício. Olha aqui, eu tenho a instrução A recebendo 1, B recebendo 2, eu tenho aqui a minha tomada de decisão, se o A for maior que o B, eu executo a instrução azul, caso contrário, eu executo a instrução vermelha. Vamos fazer a simulação desse código. Eu tenho aqui então o A valendo 1 e o B valendo 2. Então a pergunta é, o A é maior que o B? A resposta é não. Sendo não, eu venho, executo a instrução que está em vermelho e em seguida desço e continuo o meu fluxo. Ou seja, eu executo o F recebe 6 e eu desço e executo o D e o E. Agora, se a variável A tivesse valendo 3, a resposta para essa decisão seria um sim. E dessa forma eu executaria aqui a instrução que está em azul e em seguida desceria para executar as outras duas instruções. Ou seja, executaria C recebe 3 e em seguida executaria o D recebe 4 e o E recebe 5. Vamos trabalhar com um estudo de caso um pouco mais concreto. Digamos que eu estou montando um sistema e nesse momento eu estou tomando uma decisão para fazer o cadastro de um cliente. E esse cliente ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E é nesse momento que eu tomo a decisão. Por exemplo, se eu respondo aqui nesse momento que o meu cliente é uma pessoa física, eu venho aqui para a instrução azul e eu peço para cadastrar o CPF do cliente. Caso contrário, é uma pessoa jurídica. Então eu venho aqui na instrução vermelha e peço para cadastrar o CNPJ desse meu cliente. Vamos partir agora para analisar os if-else alinhados e os if alinhados. Vamos começar aqui pelos if-else alinhados. O fluxograma que representa essa estrutura de if-else alinhados é esse aqui. E a característica marcante dele é a seguinte. Repara que para cada decisão alinhada, eu tenho aqui uma possibilidade de saída sim. E eu tenho apenas uma única possibilidade de saída não. E repara nesse meu primeiro condicional. Olha o que acontece com ele. Se eu respondo sim para essa decisão, eu executo essa instrução azul, desço e vou direto para o final. Agora, se eu respondo não para essa minha condição,
eu desço e eu encontro aqui uma nova estrutura de decisão. Vamos dar uma olhada no código então. Eu tenho aqui a instrução A e B representados por esses elementos. Em seguida, eu tenho o meu if, minha condição, minha análise de condição do A maior que zero, sendo analisada aqui nessa primeira condição. E olha só o que eu tenho. Se a minha resposta for um sim, eu executo essa instrução que está em azul, que é o C recebe 3. Agora, se a minha resposta for um não, eu venho para o else. E esse else eu encontro uma nova decisão, que é o que está aqui, olha. Esse else eu encontro uma nova decisão. Agora, por outro lado, vamos dar uma olhada aqui nas estruturas if aninhadas, como é que elas funcionam. Veja só, eu tenho aqui o início do meu fluxograma e eu tenho de cara aqui a análise de uma decisão. Se a resposta para essa condição for um sim, eu venho e executo uma nova condição. Se a resposta para essa condição for um sim, eu venho e executo uma terceira condição. E se a resposta para essa condição também for um sim, eu venho e executo a minha instrução azul. Repara que em oposição ao if-else aninhado, eu tenho apenas uma possibilidade de instrução azul. E aqui eu tenho 3 instruções vermelhas. Ou seja, para cada minha decisão, eu vou ter uma execução de uma instrução em um else independente. Já aqui não, eu tenho apenas uma execução else. Então essa é a diferença em se trabalhar com if-else aninhado e se trabalhar com if aninhado. Vamos aqui para um exemplo de código. Olha só, eu tenho o A e o B representando as instruções em amarelo, e eu tenho aqui, olha, 3 estruturas if sequenciais, representando aqui as minhas condições. Se eu respondo sim para as 3, eu executo a instrução azul. E depois que eu executo a instrução azul, eu pulo direto para executar o G7 e o H8, que são as minhas 2 últimas instruções. Agora note, se na minha primeira condição eu respondo não, eu não desço para executar o if, eu desço para executar o else. Tá? Ou seja, eu estou aqui nesse meu fluxo, faço essa análise e respondo não, eu desço para executar essa instrução que está em vermelho e em seguida venho para executar as 2 instruções que estão em amarelo. E o mesmo acontece aqui então para as outras 2 condições. Agora, vamos para um exemplo prático. Onde é que eu posso aplicar o if-else aninhado? Veja só, digamos que você tem que construir um código onde você tem um salário e o tempo de serviço que um determinado funcionário trabalha na empresa. E você tem que aplicar um aumento de salário para esse funcionário baseado no tempo de casa. Então, olha só, digite um salário e o tempo de serviço. Digamos que eu faça a digitação aqui nas 2 instruções em amarelo. Em seguida, eu tenho que analisar o tempo de serviço desse funcionário. E olha só quais são as características de aumento. Se o tempo de serviço for menor que 1 ano, eu tenho que aplicar 10% de aumento. Se o tempo de serviço for menor que 2 anos, eu aplico 11%. Se for menor que 3 anos, eu aplico 12%. E nos demais casos, eu aplico 13% de aumento. Então, veja só como essa estrutura funciona bem para esse tipo de problema. Nessa minha primeira condição, eu analiso aqui se o tempo de casa é menor que 1. Se for menor que 1, eu venho para a estrutura azul, aplico 10% de aumento e em seguida desço para dar continuidade ao código. Agora, se o tempo de casa não é menor que 1, eu desço aqui para a segunda estrutura de decisão e analiso se é menor que 2. Se sim, eu venho, executo a segunda instrução, aplico 11% de aumento e em seguida desço e continuo a execução. Agora, se o tempo de casa não é menor que 2, então eu desço e analiso a terceira estrutura condicional. E nessa condição, se o tempo for menor que 3, eu executo essa instrução azul que vai aplicar um aumento de 12%. Em seguida, eu desço e continuo o meu código. Agora, se o tempo de casa não é menor que 3, então eu vou cair nos demais casos e eu vou aplicar sempre 13%. E eu faço isso aqui nessa instrução que está em vermelho. Agora, vamos analisar o if aninhado. Que tipo de exemplo a gente pode colocar aqui? Digamos o seguinte, que você tem que fazer a checagem ou a validação de uma senha que é cadastrada em algum sistema. E possíveis elementos que devem ser validados podem ser, por exemplo, a senha tem que ter
no mínimo 8 dígitos, tem que ter um caractere especial, tem que ter uma letra, tem que ter um número, tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter uma letra minúscula. Então, o cadastro de senha sempre tem aqui uma série de características que devem ser analisadas para poder fazer a validação. E esse tipo de problema cai perfeitamente na solução de if aninhado. Vamos fazer a checagem aqui. Olha só, eu tenho aqui na minha primeira decisão, digamos que ela esteja avaliando aqui se a senha tem no mínimo 8 dígitos. Se eu respondo sim para essa condição, eu desço e analiso agora a segunda condição, que tem como objetivo, por exemplo, verificar se tem um caractere especial. E se eu respondo sim para essa condição, eu analiso a terceira condição, que vai verificar se a senha tem pelo menos uma única letra digitada. Se eu respondo sim para essa terceira condição, aí sim eu libero o cadastro da senha e me desloco aqui para o final do código. Agora, por outro lado, veja só, eu tenho 3 possibilidades aqui de else com respostas diferenciadas. Ou seja, se eu respondo não para essa condição, ela me dá uma resposta. Que resposta seria essa? Olha, você tem que digitar 8 dígitos. Já essa segunda condição, ela também me dá uma resposta negativa. E nesse caso, a senha tem que ter um caractere especial. E por fim, a minha terceira condição me dá a seguinte mensagem de erro. Olha, a senha tem que ter pelo menos uma letra. A gente já viu na aula 34 que os if aninhados produzem um problema visual chamado Hadouken. Se você não sabe que problema é esse, eu vou pedir para você fazer uma pausa nesse vídeo e assistir essa aula 34 para entender o que é esse problema Hadouken. E a solução do problema Hadouken é você construir estruturas com ifs simples, sem else. Só que nesse caso, o if aqui, ele está executando a mensagem de erro. E esse é o cuidado que a gente tem que tomar quando constrói a solução desse Hadouken. Vamos dar uma olhada no código para ver como fica isso. Olha só, eu analiso a minha condição. Se ela for verdadeira, eu emito a mensagem de erro 1. Analiso a segunda condição. Se tiver algum problema, como no caso, por exemplo, o cara não digitou uma letra maiúscula, eu apresento o erro 2. Avalio a terceira condição, por exemplo, ele não digitou um número, eu emito a mensagem de erro 3. Agora, se ele não executar nenhuma dessas instruções if, então ele está liberado aqui para fazer o cadastro da senha. Bom, então é isso. A gente chega aí no término da nossa revisão das estruturas de decisão. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com lógica booleana e daí os nossos problemas começam a ficar também um pouco mais interessantes. É isso. Vejo você então na nossa próxima aula.